Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 11 de junho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho de hoje. Hoje, o Evangelho que nós vamos refletir é o Evangelho de Mateus 10, versículos do 7 ao 13. Vamos então começar, tá bom? Mateus aqui no grego, 10, do 7 ao 13. O Senhor está nas instruções aos 12. Ele tinha acabado de convocar os 12 para si, dando a eles do que era da própria autoridade dele. E por que 12? Porque 12 é o número do céu. No céu, todas as coisas são dadas de 12 em 12. E esse número representa a permanência, esse número representa a continuidade, esse número representa a constância. Por isso que Jesus Cristo escolhe nos enviar de 12 em 12. Depois, meus irmãos, ele vai, claro, instruir os seus. E esse movimento de Jesus, ele vai nos lembrar também o momento em que foram escolhidos os anciãos para acompanhar a missão de Moisés. Então, Jesus está repetindo, né, o gesto, os anciãos com Moisés. Ele está repetindo esse mesmo movimento que já aconteceu no Antigo Testamento. Os 70 anciãos que foram escolhidos em Números 11, 16 ao 30. Então, Jesus Cristo, ele já começa o evangelho com uma curiosidade, não é? Em português está escrito o seguinte: em vosso caminho anunciai. Mas no original do grego começa o versículo com a seguinte palavra: indo. Vocês sabem que o gerúndio, em português, ele significa uma ação contínua. Então é Jesus dizendo: eu vou fazer um pedido a vocês. Além de vocês serem pastores, além de vocês serem agricultores, não é, do próprio jardim da alma, eu também quero que vocês sejam evangelizadores, pescadores. E aí ele nos pede, indo. O que é esse indo? Caminhar continuamente até a volta do Senhor. Caminhar constantemente até a volta do Senhor. Viver um caminho de evangelização até que o Senhor retorne. Então, indo, o gerúndio aqui, né, é o Senhor dizendo, é para ir até o fim. Indo, anunciem, proclamem. E aqui o texto começa a fazer referência a Isaías 52, versículo 7. O que está escrito ali, não é? Como são belos, eu vou aqui colocar para não trair o texto. Isaías 52, versículo 7. O que é que está escrito ali? Vamos aqui acompanhar juntos. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Então o Senhor está dizendo: esses pés que vão anunciar, esses pés que vão na direção da evangelização são os de vocês. Proclamem dizendo: o reino dos céus aproxima-se. O reino dos céus chegou. Então, como são belos os pés que anunciam que o teu Deus reina Sião. Jesus está fazendo aqui exegese, não é? Chegou o momento. Aí o Senhor vai dizer, não é? Como chegou o reino de Deus, vão acontecer 4 coisas: curar os doentes, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, terceiro, expulsar os demônios, quarto. O que são essas coisas? Eu vou fazer aqui uma leitura junto com vocês. Nós temos dentro de nós 4 camadas, não é? Nós somos de 3 dimensões. Somos físicos, né? Somos carne, somos mente e somos alma. E dentro desse contexto todo, né, das 3 dimensões da antropologia do homem, nós temos 4 camadas. Nós temos terra, fogo, água e ar. O que em nós é terra? Toda a nossa corporeidade. O que em nós é água? Todas as nossas emoções e sentimentos.
que em nós é ar? Nossos pensamentos e ideias. E o que em nós é fogo? Nossos propósitos, nossos desejos e toda a nossa centelha, nossa chama de vida. Aí o Senhor coloca 4 coisas. Por que são 4, não é? O 4, ele representa na gematria sagrada a totalidade da criação. Então o Senhor está tratando agora para toda a criação, ele está nos enviando a todos os homens. Quando a gente cita o número 4, nós estamos numa referência direta a 4 coisas: norte, sul, leste, oeste, primavera, verão, outono, inverno, terra, fogo, água e ar. Então vejam aí, né, como a Bíblia, ela vai tratar de coisas muito próximas. É porque a gente não tem essas referências. E eu escolhi para o meu ministério, por isso que eu estou aqui gravando esses vídeos com vocês, mesmo às vezes com algumas dificuldades, né? Eu quero partilhar com vocês esses estudos. Ah, padre, tem gente que não gosta. Pois é, tem gente que não gosta de respirar, por exemplo, né? Então o que que eu posso fazer? Aí o Senhor diz, né? 4 coisas. Primeiro, curar os doentes. Terra, corporeidade. Um corpo que esteja sadio. Curar o nosso corpo. Por quê, padre? Porque um corpo adoecido impede que a pessoa sirva a Deus. Curar o corpo. Segunda coisa, ressuscitar os mortos. Aqui é a vida, essa chama de vida para trazer de volta, né? Então, terra, fogo. Limpar, purificar. Aqui nós temos o ar dentro de nós. Aliás, a água dentro de nós. Limpar, curar, tirar a lepra, tirar a doença. E por fim, expulsar os demônios. Limpar o ar, limpar os pensamentos do que estão dentro de nós. Que são 4 coisinhas: devolver a vida, devolver a saúde, devolver a pureza e devolver o controle da própria vida. São 4 camadas aqui: vida, saúde, pureza e o domínio, que foram ameaçados por conta das doenças, ameaçadas por conta da morte, ameaçadas por conta da lepra, que é o pecado também, e ameaçadas por conta dos demônios que querem tirar o nosso controle da nossa própria vida. Então aqui é a nossa missão. 4 coisas para o homem: curar o homem, falar ao homem, ir de norte a sul, de leste a oeste, falar ao homem na sua dimensão de terra, de fogo, de água e de ar. Entendido aí? Se não entendeu, volta para o começo e escuta de novo, tá bem? Não estou falando aqui bobagem, não. Estou falando aqui coisas muito sérias. Às vezes a nossa pressa em querer ouvir só uma vez é o que nos impede de compreender. Então volta para o começo. Padre, mas o senhor é muito novo para saber tudo isso. Eu não sou tão novo assim, não, viu? Já comecei há muito tempo e eu tinha sede de ouvir o que eu estou dizendo aqui hoje. Eu queria que algum pregador me ensinasse exatamente isso aqui, porque é a palavra de Deus ganhando vida, não é? Terra, fogo, água e ar. Doença, morte, lepra e demônios. Exorcismo, pureza, saúde e vida. Deus quer nos devolver isso. Deus quer devolver ao homem a vida que foi perdida. Agora vem as recomendações. Primeira coisa que o Senhor diz: não adquirais ouro, nem prata, nem cobre nos cintos vossos. O que o Senhor aqui está dizendo? Não carregar nenhuma figura deste mundo. Não carregar a figura deste mundo. Não ser mundano. Não carregar a imagem deste mundo. Não carregar ouro, prata ou cobre. Não carregar as moedas que possuem a marca, que possuem o selo dos reis deste mundo. O reino de Deus é um reino novo. Não adquirais, não leveis, não carregueis junto de si, nem ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Aqui, meus irmãos, é o Senhor dizendo: nós não somos comerciantes do sagrado. Na bolsa, não carreguem bolsa para o caminho. Não carreguem bolsa para o caminho. Por que não carregar bolsa? Porque nós não vamos para ganhar dinheiro. Nossa missão não é ganhar dinheiro. É claro que depois o Senhor vai dizer que o trabalhador merece a sua nutrição, mas nosso alimento não é um alimento que vem do que é monetário, não é? Não é um alimento que vem destas coisas, e é verdade. Nossa saciedade. Aqui o Senhor está fazendo uma referência muito clara
ao período do Êxodo. Vocês lembram o que aconteceu no Êxodo? Quando Deus cuidou do seu povo e Deus conduziu o seu povo, então não faltou comida, não faltou carne, não faltou água, não faltou roupa, não faltou sandália, e Deus ainda fazia a barba e o cabelo do seu povo. Então essa é uma visão que os rabinos têm, né? Enquanto o povo caminhava, não lhes faltou nada. Então vocês vão fazer a experiência do Êxodo. Não levar bolsa. O que é não levar bolsa? Não carreguem nada. Além de fazer a experiência do Êxodo, também é para fazer a experiência que a família fez quando saiu de Sodoma e Gomorra. A experiência da família de Ló. Então, é a experiência do recomeço. Como é que eu vou recomeçar se eu estou carregando um monte de coisas? Eu vou escrever aqui porque eu vou já pregar, né? Então, fazer a experiência, anotem aí comigo, a experiência de Ló, fazer a experiência de Jó e fazer a experiência de Abraão, fazer a experiência do Êxodo. Todos estes viveram a experiência do desapego. Não leveis bolsa, recomeço, vida nova. Não leveis bolsa para o Rodon. Aqui é uma indicação clara, aqui é um indício claro que eu estou no caminho certo de estudo, né? Não leveis bolsa nem duas túnicas. Aqui tem outra coisa muito interessante. O que é não levar duas túnicas? Quando eu estou me vestindo, eu tenho a minha roupa que me dá identidade. Existe a roupa que é só para mim, né? Que aqui debaixo da batina eu estou usando a minha roupa que é para mim. Mas para a igreja eu uso esse hábito aqui, chamado de veste talar. Se eu puser outra roupa sobre a batina, eu estou usando duas identidades. Então, quando o Senhor diz não levar duas túnicas, as pessoas acham que é uma referência ao capitalismo, à loucura das pessoas, né? Acham que Jesus vai se preocupar em falar de teoria marxista. Não. Graças ao bom Deus, Jesus não trata dessas loucuras. O Senhor, quando vai falar em duas túnicas, está dizendo o seguinte: escutem, é para usar apenas uma identidade, a veste de evangelizador, a veste de filho de Deus, a veste que foi perdida por Adão. É para usar uma veste, não duas, ou seja, não usar uma roupa sobre a outra. Claro que isso aqui não é sentido literal. Quando eu estou no frio, eu vou usar um casaco. Quando eu estou na missa, eu vou usar a outra túnica. Mas o Senhor está dizendo, o evangelizador não pode ter duas caras. O evangelizador não pode ter duas identidades. Então o Senhor está perguntando: vocês aceitam ir? Não pode ter duas caras, não pode ter duas túnicas, nem sandálias. Por que não levar sandálias? Apenas aqui está nos pés. Porque a sandália ela representa que nós somos livres ou não. Então eu sou servo do Evangelho, por isso que eu não carrego sandálias. Eu sou descalço, né? Eu sou aquele que sou servo, sou escravo do Evangelho, sou doulos do Evangelho. Nem bastão. Sobre o bastão nós temos duas indicações aqui. Primeira, Jesus pode estar fazendo uma crítica aos essênios. Os essênios mandavam que os seus liderados, né, que os seus congregados usassem um bastão como defesa. E o bastão representa isso. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus pediu que eles estivessem jantando, né, comessem o cordeiro com o cajado na mão. Aqui Jesus diz, não levem bastão. Mateus, ele tem um discurso aqui diferente dos outros evangelhos. Por que não levar bastão, né, que é a palavra rabdon? Por que não levar bastão? Porque Deus será a minha defesa. Por que não levar bastão? Porque quem levava bastão, olha que explicação bonita. Quem levava o bastão era o chefe do clã. Então, o bastão do chefe do clã. Jesus pede para não levar bastão, por quê? Porque ele é o chefe do clã. Eu não vou levar bastão porque eu sou liderado, ele é que vai na minha frente.
mesmo que eu esteja realizando a obra de evangelização, mas quem vai à minha frente é Ele, por isso que é o Senhor que vai conduzir o bastão, não sou eu. É Ele que é o motorista do ônibus. Por isso que o Senhor diz: não leve bastão. Cada família só tem um chefe. Cada família só tem um cajado que vai à frente. Então o Senhor está dizendo: não leve bastão. Eu vou à frente. Digno, pois, o trabalhador é da sua nutrição. Ou seja, nós vamos depender de Deus. E ainda tem uma explicação a mais. Se der tempo eu falo aqui, se não, só na missa. Em cada cidade, Paulinho, ou aldeia em que entrardes, cidade ou aldeia, indagai quem nela é digno. Padre, o que é isso? Não desmereça o seu apostolado, não desmereça o seu ministério. Se você é um ministro de Deus, você tem que se comportar como um ministro de Deus. Vou dizer agora para mim: se eu sou um ministro de Deus, eu preciso me comportar como um ministro de Deus. Quando entrardes num lugar, não fiquem em casas que vão desmerecer vocês. Não se associem a pessoas que vão desmerecer vocês. Aqui é um conselho maravilhoso que Santa Teresa d'Ávila também vai dar. Quem quer ser santo tem que ter amizades santas. Como é que eu vou fazer a obra de Deus com pessoas que detestam Deus? Como é que eu vou fazer a obra de Deus com pessoas que odeiam o Senhor? A obra de Deus é feita por pessoas que amam a Deus. Por isso que Jesus diz: quando chegardes em uma cidade ou aldeia, procure saber quem ali é digno, quem ali é justo, quem ali é temente, quem ali vai elevar o teu ministério e não derrubar o teu ministério. Meinat, faça a sua morada nessa cidade. Estabeleça-se nesta cidade. Faça a sua casa ali. Traduziram como permanecer, não é permanecer, fazer a casa. Façam a casa de vocês ali. E até sair. Não fique de casa em casa. Não fique provando daqui e dali. Fique na casa onde você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha que coisa interessante aqui. Jesus está nos falando também aqui sobre convivência, sobre amizades espirituais. O que a gente precisa procurar para os amigos que nós vamos trazer para a nossa vida? Que eles sejam pessoas de Deus. Porque quando a gente vai em algum canto, a gente mistura a nossa vida. Se você convive com pessoas que detestam a Deus, uma hora vai dar errado. Se você convive com pessoas que detestam você, uma hora vai dar errado. Por isso que o Senhor diz: permaneçam lá até sair, se tiver gente digna. Aqui é mais uma vez uma alusão a Sodoma e Gomorra. Então, fiquem se ali tiver pessoas onde as almas de vocês possam se unir. Porque a nossa união, meus irmãos, não é uma união intelectual, é uma união de almas. Fiquem ali. Se a casa for digna, venha a vossa paz sobre ela. Nós vamos levar a paz. O que é a paz? O que é esse shalom? Quando eles entravam, eles diziam shalom aleichem. O que significa o shalom? Não é só paz. Tranquilidade, segurança, bem-estar, saúde, contentamento, sucesso, conforto, plenitude, integridade e paz. São 10 coisas. São 10 coisas que a gente deseja quando pedimos o shalom aleichem. Quando você encontrar uma casa que seja de paz, que a vossa paz reine sobre ela. Se não encontrar, se não for digna, que a vossa paz volte para si. É isso, meus irmãos. O restante eu vou falar na Santa Missa de hoje, 18h30, na Paróquia da Glória. Celebro lá. Um grande abraço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é a sua vez. Curta, comente, compartilhe. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, dia 12, Coração de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.